Olá a todos e a todas, o meu nome é Guilherme Spilari Costa, eu sou advogado e professor, sou doutorando e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma alegria e uma honra estar nesta importante jornada para conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro, que é o requisito da capacidade na contratação eletrônica. Pois bem, colegas, fazendo uma breve introdução e apresentando aqui a ideia, de etapas que nós iremos conversar nos próximos minutos, após uma breve introdução para contextualizar a problemática do contrato eletrônico com relação à identificação de uma das partes, se essa parte tem ou não capacidade, né, nós iremos então tratar especificamente da contratação eletrônica, após, no segundo item, os requisitos de validade do contrato e, por fim, a contratação por incapaz e as consequências jurídicas. Pois bem, numa breve introdução, contextualizando a contratação eletrônica, ela só foi possível a partir do advento da internet. A internet ela surgiu na década de 60, nos Estados Unidos, em um contexto militar de Guerra Fria, e ela foi popularizada mundialmente na década de 90, onde foi então identificado um grande potencial comercial. A partir da popularização da internet surgem as plataformas, os sites, onde passaram então a ser realizadas ofertas de diversos produtos e serviços, havendo então a contratação direta através então desses sites. A tecnologia evolui, surgem novas possibilidades e os nossos celulares, os reconhecidos smartphones, passam a ser então ferramentas bastante úteis, onde cada vez mais nós podemos então realizar negócios jurídicos. Smartphones, tablets são hardwares que possibilitam a contratação à distância, no que se denomina então, conforme nós vamos ver no item 1 desta breve apresentação, esses contratos eletrônicos. Outra modalidade ou outra forma de haver negócios jurídicos que se pode apontar como negócios jurídicos eletrônicos ou digitais se dá através dos games. E esses games eles podem ser executados através de computadores, através de videogames, mesmo através desses celulares e tablets. Como é que eles ocorrem? Como é que eles se dão, essas contratações? É possível que um determinado jogo seja gratuito e ele rode tranquilamente sem ser pago nenhum valor, mas, mediante o pagamento, é possível usufruir alguns benefícios, a exemplo de vidas adicionais do jogador. Se dá, então, durante a execução do jogo, possibilidades de aquisições serem realizadas mediante a inserção de cartões de crédito, previamente programados, então. Bom, e qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que uma das partes não está sendo plenamente ou devidamente identificada muitas vezes. É possível que, e conforme nós vamos ver, crianças e adolescentes estejam utilizando desses games, dos celulares, das plataformas, inclusive das nossas TVs, as Smart TVs, se houver um cadastramento de um cartão de crédito, é possível que crianças e adolescentes realizem pedidos, realizem contratações. E aí nós estaremos diante do quê? De incapazes, segundo a nossa legislação, estarem realizando contratações. Esse é o problema, então, que nós gostaríamos de identificar, analisar e apresentar aqui para vocês de uma forma bastante breve. Qual é a consequência disso? De um incapaz contratante através dessas tecnologias? Pois bem, a contratação eletrônica. O que é? A contratação eletrônica surgiu
como dito na introdução, com o advento da internet, através das plataformas inicialmente, das compras online. Então, aquisições são negócios que ocorrem, em primeiro lugar, à distância, tem essa característica de ocorrerem à distância, via de regra, ou possibilitam que sejam especificadas ou geradas através da distância. Mas a distância, por si só, não é uma característica, porque negócios jurídicos à distância nós temos previsão no Código Civil desde 1916, né, por correspondência, por telefone, não é mesmo? A diferença das atuais contratações eletrônicas é que elas podem ocorrer de forma instantânea e, mais do que isso, pode haver trocas de imagens, trocas digitais. Então, é possível que se visualize produtos e como se ocorrerão determinadas prestações de serviços de forma instantânea. Então, as principais características dessa contratação, além da distância, é sim uma troca instantânea de imagens e mensagens. Bom, existem diferentes denominações, a doutrina começou a trabalhar com isso, né? Já há bastante tempo, há mais de 2 décadas, nós temos obras que tratam sobre a contratação eletrônica. Então se chamou contrato eletrônico, se chamou contrato digital, contratos telemáticos, comércio eletrônico, são algumas formas que a doutrina chama essa forma de realizar negócios jurídicos. Então, todas elas dizem respeito ao mesmo fenômeno, então a forma que se chama pouco importa, e o que importa realmente são essas características tratadas anteriormente. Normalmente a internet está envolvida, mas a internet não é requisito, porque é possível que nós tenhamos um contrato eletrônico onde a internet não estará participando. É possível então que nós peguemos algum pendrive, para alguns já obsoleto pendrive, né? Armazenemos lá o arquivo e realizemos então as assinaturas sem o uso de internet. Mas via de regra tem sim a internet. Surgiu então, já na década de 90, um debate se a legislação vigente seria suficiente para regular as relações que se davam, né, e que ainda se dão, para a contratação eletrônica. E venceu a corrente que sim, que a legislação vigente seria possível, né, mediante o uso da técnica das cláusulas gerais, existente tanto no Código Civil de 2002, como também no anterior Código de Defesa do Consumidor de 1990, que também adotou a técnica das cláusulas gerais. Inclusive, eu tenho uma pesquisa recentemente publicada, onde eu confirmo essa tese, essa hipótese, né, que está publicada na Revista de Direito do Consumidor. Pois bem, há uma série de legislações que vão incidir sobre a relação comércio eletrônico, a relação da contratação eletrônica. O Código Civil, que é a principal norma vigente com relação ao tema, dispondo regras sobre a formação e o cumprimento dos contratos. Nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, que vai se aplicar quando nós estivermos tratando de relações de consumo. O Marco Civil da Internet, quando estivermos fazendo um negócio mediante plataformas. As plataformas têm uma série de obrigações que devem respeitar, disposições que estão lá no Marco Civil da Internet, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto aos dados que estão sendo coletados das partes, assim como decretos, né, federais que tratam da matéria. Como um deles é o que cuida, né, do tema da formação também de alguns contratos com relação de consumo. Pois bem, o que importa para nós, então, é que contratos eletrônicos são contratos. A doutrina já bate nisso há bastante tempo, assim como a jurisprudência. Temos que analisar, então, os requisitos dispostos nas normas vigentes com relação à formação dos contratos.
E o que diz, já passando então para o item 2 desta apresentação, sobre os requisitos de validade do contrato? Eles estão lá dispostos no artigo 104 do Código Civil, que dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Segundo o artigo 107 do Código Civil, vige no Brasil o princípio da liberdade de formas. Então, o contrato eletrônico ele vai poder ser utilizado pelas partes sempre, exceto se houver algum requisito de forma. Se a lei, se alguma norma exigir determinada forma, não vai ser possível utilizarmos o contrato eletrônico. Mas quando não houver essa exigência, quando houver então uma liberdade de forma, vai ser possível ser adotado a forma eletrônica do contrato. Com relação ao agente capaz, o nosso artigo 3º do Código Civil diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E qual é o grande problema que nós temos aqui? O elevado número de crianças e adolescentes que diariamente acessam a internet, seja por computadores, seja por celulares, tablets, games, jogos, videogames, seja pela TV. Então é possível que, muitas vezes, como ocorre mesmo a jurisprudência, uma simples pesquisa de julgados demonstra o número de discussões que existem atualmente nos nossos tribunais de crianças e adolescentes que fizeram algum tipo de contratação. Como é que nós podemos resolver, então, essa situação de evitar que menores incapazes realizem contratos? Bom, uma resposta que muitos dão, a ponta da língua, é a assinatura eletrônica, regulada pela medida provisória 2200 de 2001, que prevê que, então, é possível, que se utilizem alguns mecanismos, algumas formas de assinatura eletrônica. Vejam, a assinatura eletrônica é gênero, tá? E aí ela prevê ali, então, como formas, login e senha, quando nós realizamos algum tipo de cadastro em alguma plataforma de comércio, ou mesmo através de um aplicativo que a gente baixe no celular, nós temos que ter ali um login e uma senha, uma forma de identificação. Canetas sobre telas, selfies, assinatura digital, que é aquela com certificado digital que os advogados costumam ter. Bom, mas nós temos que destacar alguns pontos aqui. Nós temos três tipos de relações contratuais: os contratos empresariais, os contratos civis e os contratos de consumo. Via de regra, os contratos empresariais, em razão do valor que está sendo discutido, ou muitas vezes até do poder financeiro que as empresas costumam ter, há um maior controle com relação às partes que estão ali assinando, contratando. Já nos contratos civis, apesar de um rigor um pouquinho menor, também existem mecanismos que as partes costumam adotar através da assinatura eletrônica. Já os contratos de consumo, ele se tornaria até inviável que nos contratos de consumo houvessem o uso da assinatura digital com certificado digital. Por quê? Porque o consumo ele é rápido, ele é ágil, ele é informal, e exigir, então, numa contratação, a utilização de certificados digitais que realmente garantiriam a segurança de identificação das partes, geraria um custo muito elevado para toda a sociedade, que atrapalharia o comércio eletrônico de maneira geral. Não seria bom para a maior parte das pessoas, não seria bom para a sociedade em geral. O segundo destaque que eu quero fazer aqui é com relação a algumas informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Somente 2,8% dos brasileiros têm certificado digital, então realmente é um número bastante reduzido,
comparando a toda a população brasileira. E a maior parte desses proprietários aí de certificado digital são de empresas, né, empresários, ou mesmo de profissionais que precisam ter para sua atividade, como advogados e contadores. Partindo para o item 3, então, a contratação por incapaz e as consequências jurídicas, alguns dados aqui que são bastante alarmantes. 1/3 dos usuários da internet são menores de idade, segundo a Unicef, e as outras duas informações aqui são do Mobile Time. 75% das crianças entre 10 e 12 anos têm o seu próprio celular, e esse número aumenta para 90% quando a gente estiver falando de adolescentes dos 13 aos 16 anos. O que significa? Significa que há um risco bastante elevado, ou há uma probabilidade de um dos contratantes ser incapaz. Por quê? Porque há muitos deles mexendo diariamente na internet. Nós temos, claro, aplicativos e as plataformas que criam mecanismos para gerar segurança. Então, quando vai ocorrer alguma compra, há necessidade de colocação de senha, né? Novamente, mesmo o cartão de crédito já estando ali cadastrado, há necessidade de uma colocação de senha novamente, há uma notificação do celular, né, quando o cartão de crédito é utilizado, e aí então há a possibilidade de haver a restrição ou a suspensão daquela compra. Então, as empresas costumam criar mecanismos para gerar segurança nos seus consumidores. Bom, e os diversos julgados encontrados nos sites dos nossos tribunais, onde os pais tentam anular as compras feitas pelos seus filhos menores de idade, esses julgados eles entendem existir um dever de cuidado, de guarda dos pais com relação aos menores. Ou seja, os pais estão assumindo um risco ao colocar ou permitir que seus filhos utilizem tranquilamente e sem uma vigilância desses equipamentos. Então, os tribunais eles julgam de forma improcedente, claro, desde que seja demonstrado que as plataformas não corroboraram com aquela utilização pelo menor, que criaram mecanismos de proteção, mas então se tem entendido que há um dever de guarda, há um dever de cautela dos pais com relação aos seus filhos. Se entende que não há falha na segurança ou mesmo um defeito no serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor, dos pais, no caso. Certo? Vejam que entender de forma diferente poderia travar toda a estrutura de comércio vigente. Mas então se entende uma dupla via, vamos dizer. Há uma série de exigências que os fornecedores de produtos e serviços, né, devem exigir como segurança, como essa autenticação de 2 fatores, reinserção de senha no momento da compra, como falado. E há também um dever de cuidado dos pais com relação aos filhos que estão utilizando diariamente sistemas, né, como celulares, como plataformas, sites, games, e realizando compras por tais modalidades. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, deixo aqui os meus dados de contato, caso se interessem e queiram trocar ideias. Eu encarecidamente agradeço a todos. Até mais.